É sempre uma alegria voltar aqui, estar aqui e ter a oportunidade da gente falar a respeito do Evangelho. Porque se a gente não repetir para a gente mesmo o Evangelho muitas e muitas vezes, parece que não entra na cabeça nem no coração. Então a gente está nesse processo de tentar fazer o Evangelho chegar no nosso coração. Nesta noite, nós vamos conversar a respeito das bem-aventuranças. As bem-aventuranças foram ditas por Jesus em um sermão famoso, conhecido como Sermão do Monte. O Sermão do Monte está relatado no Evangelho de Mateus, é o capítulo 5 todinho do Evangelho, ele é bastante longo. Porém, as bem-aventuranças é o princípio desse sermão, é onde Jesus faz uma introdução sobre tudo aquilo que depois ele continua a discorrer ao longo do Sermão do Monte. E nós vamos refletir sobre como é que a gente pode aproveitar essa mensagem que Jesus nos deixa no Sermão do Monte para trazer estes ensinamentos para a nossa vida de hoje. Como é que nós vamos entender aquilo que ele disse? Porque ele disse várias coisas que, se nós tentarmos entender ao pé da letra, vai ficar confuso de entender. Porque ele diz que são, por exemplo, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram. E bem-aventurado significa felizes. Então, se a gente tentar ir ao pé da letra, a gente fala, mas como é que eu vou ser feliz se eu estou chorando? Não é? Então, nós precisamos tentar entender o que Jesus quis dizer com isso. Para a gente poder todo mundo ficar sabendo assim, qual que é o sermão, eu vou fazer uma leitura breve aqui dos versículos e aí a gente começa a discorrer a respeito deles, tá bom? Então, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 12. E diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, primeiro a gente tem que entender que bem-aventurança significa felicidade. Então, bem-aventurados são os felizes. Então, Jesus está nos dando um caminho para que a gente alcance a tão sonhada felicidade. Porque todos nós queremos, sim, ser felizes. Mas o que nós temos que entender é que essa felicidade que Jesus está nos falando aqui, ela é uma felicidade para o futuro. Mas como assim? Eu estou vivo aqui, então eu não posso ser feliz aqui na Terra agora? Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos, na questão 920. E os Espíritos respondem que a nossa felicidade aqui, ela é relativa ao nosso grau de adiantamento. Porque nós temos que lembrar que nós vivemos em um planeta de provas e expiações. O que significa que é um planeta onde ainda há muita maldade. Onde ainda há um desequilíbrio de forças entre o bem e o mal. Então, se eu vivo num planeta onde o mal ainda ganha um pouquinho mais do que o bem, fica difícil eu ser feliz o tempo inteiro, porque acontecem muitas coisas no nosso planeta. Nós vivemos aqui, então nós sabemos exatamente o que acontece. Nós vemos muitas coisas que nos deixam tristes, chateados, às vezes a gente até fica revoltado, a gente às vezes não entende certas coisas que a gente presencia, mas é parte de um processo, porque nós também sabemos, através do Espiritismo, que nós estamos num processo de transformação planetária e que vai chegar um novo mundo.
que é o mundo de regeneração, que será um mundo melhor. Mas para esse mundo chegar, a gente tem que mudar. Porque quem vai mudar, a gente precisa entender de uma vez por todas que quem muda é a gente, não é o planeta. Então, se nós queremos um planeta melhor, nós temos que trabalhar para este planeta ser melhor. Então, as bem-aventuranças vêm nos falar de como fazer este trabalho, de como executar essa tarefa que Jesus está nos propondo. E Jesus fala das bem-aventuranças, ele não fala, até no livro Boa Nova, tem um capítulo que chama-se As Bem-aventuranças, Humberto de Campos coloca que ele não fala sobre, para aqueles que são os vencedores da terra. Ele fala para aqueles que parecem, para aqueles que vivem na terra, que são perdedores. Porque o que é ser vencedor? O que é ser perdedor? Qual que é a relatividade dessas palavras? Porque vencedor, se eu estiver falando só do ponto de vista material, na verdade eu sou um grande perdedor. Porque se eu não cuidar do meu espírito, se eu sair daqui igual quando eu reencarnei, ou talvez agravando alguns problemas aí ao longo da minha jornada, eu estou perdendo tempo, perdendo oportunidade. Então, para quem é materialista, para quem vê as coisas só do ponto de vista material, vencedor está ligado a você ter coisas, a você ter bens. E perdedor seria o oposto disso. Mas quando a gente está estudando espiritualidade, quando a gente está tentando ser melhor, quando a gente está estudando o Evangelho, nós vamos entendendo que, a bem da verdade, a gente vai ser ganhador, vencedor, se nós tentarmos praticar o Evangelho que nós temos aprendido. É isso que vai fazer a gente sair dessa vida melhor ou pior. Não é bens materiais, não é nada que fica para trás, porque tudo que a gente tem aqui agora fica. O que não fica é o que nós somos, é a nossa essência. Essa essência, ela vai com a gente para onde a gente for. Então, as bem-aventuranças, o Evangelho, são para aqueles que, diante dos materialismos da terra, são considerados perdedores. Entenderam por quê? O porquê dessas palavras? Porque nós precisamos entender o conceito que a gente tem do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. E é isso que o Humberto de Campos faz no livro Boa Nova. E entrando já um pouquinho aqui nas bem-aventuranças, o primeiro versículo fala que Jesus vê a multidão, sobe no monte e assenta-se. Tudo isso tem um significado. Porque a gente tem que entender o Evangelho, primeiro do ponto de vista histórico. Ponto de vista histórico, qual que é? Isso aqui aconteceu, está relatado o que aconteceu. Jesus se reuniu com a multidão e fez esse discurso. Só que existe um ponto de vista que a gente fala que é simbológico. São símbolos que tem por trás. E o Evangelho é cheio de símbolos. Então nós precisamos tentar entender por que foi usado certas palavras. Nada foi em vão, tudo tem um propósito. Então quando ele fala que ele vê a multidão, ele vê a multidão. Quem é a multidão? Quem é que ia atrás de Jesus? Eram os sofredores, eram os doentes, eram os renegados pela sociedade, eram aqueles que eram mal vistos por causa da profissão que tinham, por causa da camada social que pertenciam. Então, eram pessoas que estavam de uma forma ou de outra passando por um processo de dor e de sofrimento. Essa era a multidão que ia atrás de Jesus. Porém, quando ele fala que Jesus vê a multidão, sabe o que é ver? É quando a gente para de ser indiferente. Se nós pensarmos na nossa conduta, no nosso modo de ser, no que a gente faz, será que a gente pode dizer que a gente vê aquele que sofre? A gente tem olhos de ver? A gente tem ouvidos de ouvir? Ou a gente passa indiferente? Então, quando Jesus vê a multidão, ele está vendo o sofrimento, ele está vendo a dor, ele está vendo o que está acontecendo com aquelas pessoas. Então, ele está buscando uma maneira de auxiliar aquelas pessoas. E aí ele sobe ao monte. Tudo que a gente lê no Evangelho que sobe tem a ver com sintonia. O que é sintonia? É a gente estar pensando na mesma
coisa no mesmo tempo. Então, vamos supor assim, se alguém está conversando sobre futebol, aquelas pessoas que estão falando sobre o tema futebol, elas estão em sintonia. Elas estão trocando ideia sobre aquilo. Então, aquele assunto, ele flui, porque todo mundo está envolvido naquilo. É o que acontece em toda reunião social que a gente faz. Então, se a gente vai numa reunião social, a gente está falando de novela, de filme, de série, de música, enfim. A gente está sintonizando, ou seja, nós estamos todos pensando a respeito do mesmo tema. E essa sintonia, ela acontece tanto entre nós encarnados, como entre os desencarnados. E nós sabemos que existem muitos desencarnados. Quem são os desencarnados? São os espíritos que estão sem o corpo material. Então existem muitos espíritos que estão por aí. E que, conforme o que a gente pensa, a gente atrai eles para dentro de nós. Isso é sintonia. Então, quando Jesus sobe ao monte, ele está sintonizando com quem? Com Deus. Então, ele vê a multidão, antes de falar com a multidão, antes de qualquer coisa, o que ele faz? Ele sobe, ele busca sintonia com Deus, com o Pai, para que ele pudesse efetivamente ajudar aquelas pessoas. E então, eles se assentam. Gente, esse é o relato de Mateus, tá? Se a gente olhar o relato de Lucas, tem umas palavrinhas diferentes, mas eu não vou abordar as duas versões. Minha abordagem é de Mateus, tá bom? Então, vocês vão olhar lá, Lucas fala de diferente. Mas, aqui ele se assenta. O que é assentar? É o que vocês estão fazendo aqui. Vocês se assentaram para me ouvir. Então, é o momento em que nós nos colocamos de modo receptivo, abertos para alguma coisa que você vai ouvir. Então, todas as vezes que eu sento para assistir um filme, para assistir um show, para alguma coisa assim, eu estou me colocando assim, na sintonia dali do que vai acontecer. Então, Jesus vê a multidão, Jesus sobe no monte e ele se assenta. Ele não desce, ele sobe e fica no monte, para então falar com a multidão. Aí, ele começa dizendo a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí a gente já começa a precisar entender o que ele quis dizer por pobres de espírito. Porque existe uma interpretação mais... Esse é um termo mais antigo, né? Mais antigo, que seria pobre de espírito, uma pessoa... Assim, aquelas pessoas fazem umas brincadeiras inadequadas, que se comportam de forma inadequada, que são inconvenientes. A gente dizia que essas pessoas eram pobres de espírito. Mas não é esse o sentido. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Pobre de espírito que ele está colocando aqui tem a ver com humildade. Pobre de espírito no sentido de nós não termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém. Porque dentro da obra de Deus, Deus não precisa que a gente fica competindo com os outros para saber quem é melhor, quem não é. Dentro da obra de Deus, Ele quer que a gente se ajude. Então sempre vai ter uma pessoa que puxa a fila, como Jesus que veio, encarnou e começou a nos puxar para frente. E aí vai vindo várias pessoas em níveis evolutivos diferentes. Mas todas têm condições de ajudar. E nós não temos que ter a pretensão de achar que exista alguém que não possa contribuir com a obra do Cristo na Terra. Jesus conta com todos. E quem seria nós de dizer, olha fulano, você não pode, você não serve, você não dá para esse trabalho. Nós não podemos fazer isso, porque Jesus não faz. Então, Jesus sabe do potencial de cada um de nós. E nós temos que ter humildade em reconhecer aquilo que nós somos capazes de executar. E se tem coisas que eu ainda não sou capaz de fazer, vamos ser humildes em buscar o aprendizado para poder executar. Então, em momento nenhum, porque eu sei
um pouco mais do que alguém, eu vou me achar superior a essa pessoa. Ou porque eu tenho bens materiais, eu me acho melhor do que a determinada pessoa. Ou porque eu uso a roupa A, a roupa B, a roupa C, eu sou melhor ou pior do que alguém. Então, a gente precisa tirar esse conceito, porque isso aqui não é uma competição. Então, felizes são aqueles que sabem ser humildes, porque deles é o reino dos céus. Aqui tem outra fala muito importante. Reino dos céus. Reino dos céus. Vamos desconstruir a ideia. Não é um lugar. Não existe um lugar. Reino dos céus não é o lugar para onde a gente vai quando a gente morrer. Não é. Reino dos céus é uma construção que a nossa alma faz a partir do Evangelho de Jesus. E conforme nós avançamos no nosso conhecimento e prática do Evangelho, nós vamos construindo este reino no nosso coração. Então, isso é reino dos céus. Então, quando Jesus diz que felizes os que são humildes, porque deles é o reino dos céus, é porque sem a primeira de todas as virtudes, que é a humildade, nós não conseguimos ir para lugar nenhum. Porque nós temos que ser humildes. Nós temos que saber que nós ainda somos orgulhosos, que nós ainda somos vaidosos, que nós ainda somos egoístas. Nós temos que reconhecer. Porque senão, a gente não consegue também melhorar. Porque como que eu vou querer melhorar alguma coisa que eu não sei que eu não estou bem? Se eu não souber, olha, eu sou orgulhoso. Como que eu deixo de ser orgulhoso? Se eu não sei. Então, nós precisamos praticar essa humildade. Isso não é nos desmerecer. Isso é nos autoconhecer. Autoconhecimento. Então, nós temos que nos conhecer. Não é desmerecer. O fato de eu ainda identificar em mim problemas como orgulho, egoísmo e essas coisas, não é porque eu sou pior que ninguém. Eu só sou humano. E eu só estou num planeta ainda de provas e expiação e eu estou tentando ser melhor. Porque o grande propósito é a gente tentar ser melhor. Porque de tentativa em tentativa, a gente consegue progredir. É isso que nós temos que entender. Se hoje eu não consigo fazer determinada coisa 100% do que eu aprendi do Evangelho, não faz mal, faz o que você consegue. Porque daqui 30, 40, 50, 100, 200, 300 anos, você vai ter conseguido melhorar. Agora, se eu não consigo, e eu falo, mas não consigo mesmo, pra mim isso não dá. Então eu estaciono. Não saio do lugar. Então eu preciso sempre ter esse propósito. E na nossa jornada, nesse ponto que nós estamos, nós vamos que nem uma montanha russa mesmo, gente. A gente sobe, a gente desce, a gente sobe, a gente... É literalmente isso, tá? Mas a gente não pode desanimar. Porque o nosso propósito, o nosso trabalho de melhoria não é só nesta vida. O nosso trabalho de melhoria é nesta vida e nas outras vidas que virão. Ela não vai parar aqui. Ninguém vai sair dessa vida perfeito. Ninguém vai. Nós sairemos melhores se nos empenharmos em tentar ser melhores. Essa é a diferença. A vontade, né? Depois Jesus nos fala sobre bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Gente, só chora quem sente dor. Ok? E esse bem-aventurados que choram, que Jesus está falando, é justamente quem está chorando de dor mesmo. Pode ser uma dor física, pode ser uma dor moral, pode ser uma dor espiritual, mas no fim é uma dor. E toda dor tem que ser respeitada. Não existe dor, não, olha, a sua dor é bobagem. Não é. Porque para aquela pessoa, naquele momento, por mais que às vezes a gente até tenha passado pela experiência, até a gente saiba que depois no futuro aquilo melhora, mas naquele momento em que ela vive aquilo é difícil, é desafiador, provoca sofrimento, faz a gente ter aquelas como, a gente fala para ele ter umas DR com Deus, é isso aí, a dor faz isso. E bem-aventurados os que choram, mas bem-aventurados, eu só serei bem-aventurado se eu praticar uma lição do Evangelho, que se chama resignação. O que é resignação? Não se revoltar contra as coisas que acontecem na nossa vida.
E, gente, isso é difícil. É difícil. É difícil porque quando a coisa chega, a gente vê que a gente meio que patina. Mas nós podemos perseverar. E nós podemos superar. E então, se eu continuar resignado, eu alcançarei a consolação que o Evangelho está me propondo. Ele não está falando que vai tirar a minha dor. Ele está falando que vai me consolar. Diferente de tirar. É consolar. Vai te ajudar a viver com aquela dor. É isso que o Evangelho está propondo. Não é tirar. Depois, ele nos fala sobre os mansos, porque eles herdarão a terra. Gente, mansuetude é tudo que nós não temos no nosso planeta. A mansuetude é a calma, é a brandura com que a gente trata uns aos outros. E nós não vemos isso. Nós vemos muitas discórdias, muitas discussões, as pessoas querendo impor os seus pontos de vista. Ninguém quer dar o braço a torcer, todo mundo quer dar certo, todo mundo quer a última palavra, só o que eu acredito é o que vale, o que o outro acredita não está certo. E nisso a gente vive em guerra. E isso não é ser manso. E eu gosto de, quando falo de mansuetude, de lembrar uma passagem do Evangelho, que é quando Jesus está escrevendo na areia e vem uma multidão trazendo a mulher adúltera para ser apedrejada. E Jesus sabia o que eles iam fazer, porque ele conhecia a lei. Mas ele não se altera, ele permanece na mesma posição fazendo o que ele estava fazendo. E então eles perguntam para ele o que eles deviam fazer com aquela mulher que tinha sido pega em adultério. E então Jesus responde sim ou não. Fala assim, apedreja, não apedreja. Não, o que ele responde? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Só isso. Ele não gritou, ele não berrou, ele não discutiu, não fez nada disso. Ele só respondeu isso e continuou fazendo o que ele estava fazendo. E o que aconteceu com a multidão? Se desarmou. Porque quem que não tem? Porque o que é o pecado? É o erro. Quem que nunca errou? Quem pode tirar essa pedra? Ninguém. Né? Então, Jesus, neste momento, é um dos momentos que a gente pode entender um pouquinho do que era a mansuetude dessa alma. E ele fala na outra bem-aventurança sobre os que têm fome e sede de justiça. E fome e sede de justiça é algo que faz parte de nós. Todos nós temos a ideia do que é justo e injusto. Desde que a gente é bem pequenininho. As crianças pequenas, se nós as observarmos, elas trazem isso aí. Não, mas isso não é justo. Meu amigo fez aquilo comigo, mas ele é injusto. Não, mas você está fazendo isso comigo, mas você está sendo injusto. Porque eles têm um senso. E de onde vem esse senso? Vocês já ouviram dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus? Só que quem aqui está achando que a imagem e semelhança é esse corpo? Não é. A imagem e semelhança está vinculada ao que a gente conhece no Espiritismo por atributos. Ou seja, as qualidades que Deus tem. Então, Deus é o justo, a gente fala assim, é o justo por excelência. O que quer dizer isso? Que ele sempre é justo. Não tem a possibilidade dele ser injusto. Nenhuma. E nós herdamos essa característica de Deus. Então, nós somos seres que buscamos justiça. Só que a gente faz isso de uma forma meio atrapalhada às vezes, né? Porque o fato
de eu querer justiça não me dá o direito de ser justiceiro. E aí que entra o nosso problema, porque nós não podemos tomar o lugar de Deus nas coisas. O lugar de Deus pertence a Ele, e o nosso é o nosso. Então, Deus é justo, ou seja, tudo o que Ele faz tem um propósito, tem um motivo que, eu vou dizer que a maior parte das vezes, nós encarnados aqui não conseguimos entender. É um fato. Mas, quando a gente desencarnar e olhar a vida de uma perspectiva mais alta, olhando o nosso passado, entendendo que existe um futuro, nós vamos entendendo como é que essa justiça divina funciona. Então, a gente não tem resposta para tudo. A gente tem possibilidades que respondem algumas questões, mas afirmar exatamente por que acontecem certas injustiças ao nosso ver, né? Injustiças no nosso planeta, a gente não consegue, porque nós não temos a visão do todo. Então, o nosso desafio é não enxergar o todo. Então, é como se eu conhecesse uma história do meio do livro para frente. Eu não sei o que você passou para trás, neste momento aqui encarnado. Ok? Então, é daí que vem o nosso senso de justiça. Mas ele diz que serão felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fartos é quando a gente está saciado, é quando a gente alcançou tudo o que a gente precisava. Então, isso vai ser fartura. Mas essa justiça, a gente só vai entender ela, gente, no futuro. Nós não conseguimos entender essa justiça agora. Depois ele vem falar, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? Está ligado à palavra, outra palavra, que nós temos muita dificuldade, que é o perdão. Ter misericórdia. Relevar o mal que a pessoa me faz. Perdoar. E nós temos uma grande dificuldade, porque nós meio que juntamos aqui a misericórdia com a fome e sede de justiça. E aí a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. E quando a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, isso se chama vingança, a gente não é comedido. A gente não faz na mesma altura. A gente faz mais, maior. Então, vamos pegar um exemplo bem da época de Jesus. Se um homem tinha uma criação de ovelhas e o outro vai lá e matava uma ovelha dele, qual que era a resposta? Não era matar uma ovelha do outro. Era acabar com o rebanho do outro. Isso era vingança. E aí, isso é desproporcional. Isso não é proporcional. E quando Deus executa a sua justiça, a justiça é proporcional. Deus não vai cobrar mais, nem menos, das faltas que foram cometidas. E o fato de eu perdoar uma pessoa pelo que ela tenha me feito, não isenta essa pessoa de responder para Deus o mal que ela tem me causado. Quando eu perdoo, eu me liberto daquela situação. Eu sigo em frente. Agora, aquele que cometeu a falta, aquele que cometeu o mal, ele terá que se reajustar com Deus. Isso não muda. Então, não precisamos ser nós a buscarmos o papel de vingadores. Nós podemos devolver para Deus o papel que lhe cabe, de juiz. Porque Ele sabe ser justo. Ele sabe ser equilibrado na cobrança aí das eventuais faltas. E Ele sempre tem misericórdia, gente.
Ou seja, ele sempre vai tentar algum meio de nos ajudar a superar. Porque quando a gente fala em perdão, a gente sempre está pensando em alguma pessoa que me fere. Porém, nós temos que ser realistas e saber que existem momentos que quem fere sou eu. E quem vai precisar do perdão de alguém sou eu. E quem vai ter contas para ajustar com Deus também sou eu. Então, a balança, o caminho não é para um lado só. Ela vai e ela volta. Vai e volta. Tem um lado e tem o outro. Tem um momento que eu sou o ofensor e tem um momento que eu sou ofendido. Agora, quando eu sou ofendido, a pena tem que ser uma. Quando eu sou ofensor, a pena tem que ser outra. No nosso modo de ver. Quando eu faço a falta, tem problema. A gente minimiza dessa manhã. Quando é o outro que faz, vira isso. Não é assim. Então, gente, vamos nos lembrar que existe um Deus que é Pai de todos nós. E que Ele cuida dessa parte. E que para nós basta a gente fazer o que nos cabe. Que é perdoar, que é se reconciliar com aqueles que eventualmente a gente fez o mal. É buscarmos ser melhores. E deixar nas mãos dele aquilo que foge ao nosso alcance. E Jesus continua dizendo sobre os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos, né? Pureza de coração. E no próprio Evangelho, uma fala de Jesus também. O melhor exemplo de pureza, né, que nós temos vai ser a passagem em que ele fala: deixai vir a minhas criancinhas. Por que ele fala deixai vir a minhas criancinhas? Porque a criança encarnada aqui, no momento da infância, apesar de ser um espírito imortal e de trazer uma bagagem, de não ser um anjo, ser um ser que traz erros consigo na sua bagagem, problemas a serem consertados, mas a criança tem uma facilidade de lidar com as coisas da vida. Então ela, se o amiguinho toma o brinquedo, eles brigam naquele minuto, dali 5 minutos eles estão tudo bem. Se o pai ou a mãe chama atenção, briga, eles ficam emburrados um pouquinho, dali a pouco está tudo bem. Então, o que quer dizer essa pureza? É isso, é a gente não ficar guardando as coisas dentro de nós, ficar remoendo as coisas em nós, ficar com esse monte de sentimentos que não são bons dentro do nosso coração. A gente tem que eliminar esses sentimentos. É isso que Jesus nos convida. E ele fala sobre os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que trabalha para promover a paz. Isso é ser pacificador. Ou seja, é aquela pessoa que tenta não pôr mais lenha na fogueira para ver a coisa pegar fogo. Então, se chega uma fofoca para mim, eu pacifico fechando a minha boca. E eu acabo com a fofoca. Porque a fofoca só continua. Por quê? Porque cada um que recebe, leva. E aí o negócio é. Então, uma forma da gente pacificar é a gente fechar a boca. Numa discussão, é a gente saber o momento de calar. Porque discutir acaloradamente, perdendo o respeito pela outra pessoa, não vai resolver problema nenhum. Então, pacificar, promover a paz. Nós precisamos muito disso no nosso mundo, de paz. Mas quem que é o agente da paz? Tem que ser a gente mesmo. Então, como é que nós temos feito esse papel que nos fala o Evangelho? E até aqui, gente, foram 7 bem-aventuranças. E todas as 7 que eu disse até agora, depende de quem? De nós. A prática é nossa. Cabe a qualquer um de nós fazer as escolhas para atender essas bem-aventuranças. Tem mais 2, que elas são 9 no total. Que vai falar de perseguição. Aqueles que são perseguidos em nome de Jesus. Aqueles que são injuriados, né? Que as pessoas xingam. Aí, é uma coisa que acontece externo. Não é eu que consigo ter ação sobre isso. Porque eu
não controlo o que as pessoas pensam, fazem ou falam a meu respeito. Nós não temos controle disso. E nem precisa a gente ficar se descabelando por causa disso. Porque gente, as coisas são muito simples. Se o fulano falou, é verdade? Se é verdade, você sabe que você tem que corrigir aquilo. Se não é verdade, por que você fecha a carapuça? Né? Então, assim, a gente tem que simplificar. Né? E quando ele fala dessas perseguições, ele está falando disso, mas é um momento, esse aqui de perseguições em nome do Cristo, em que nós já estaremos um pouquinho mais evoluídos. E nós estaremos já na condição dos discípulos que levam a mensagem a coisas maiores. Vamos pegar exemplos, vai? Vamos pegar Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi perseguido, foi apedrejado, foi chicoteado, tentando levar a palavra de Deus, tentando levar o Evangelho de Jesus. Ele foi levantado calúnia sobre ele em um determinado momento, quando ele passa em uma cidadezinha, que a mulher diz que ele tinha dado em cima dela, que causa um problema para ele. É calúnia. Ele sofreu muitas dessas coisas aqui. Mas ele perseverou. Ele soube não desistir. Ele soube suportar o fardo que ele recebia naquele momento. Hoje, nós não sofremos como os primeiros cristãos, que eram apedrejados, chicoteados. Depois houve os circos romanos, eles eram queimados vivos, eles eram torturados. Isso foi lá atrás. Isso não acontece mais hoje. Mas não se engane, todo aquele que tem o trabalho no bem, que quer fazer a divulgação da palavra de Jesus, ele é perseguido. E quando isso acontecer, significa que nós estamos cumprindo o nosso papel. Nós estamos alcançando o objetivo que a vida nos deu, que é de levar a mensagem do Cristo. Porque se a gente for estudar um pouquinho da vida, por exemplo, do Chico Xavier, ele só foi muito caluniado. Ele sofreu muito isso tudo aqui que a gente está falando. Também. E ele só tentava fazer o bem. E foi muito incompreendido. Por quê? Porque ele estava comprometido com o Evangelho. E o nosso compromisso com o Evangelho incomoda aquelas pessoas que não têm compromisso. E elas querem nos afastar do nosso caminho. Então elas ficam nos perturbando para ver se a gente sai do caminho e se a gente desiste. Tá bom? Então, no fim da história, as bem-aventuranças nos falam sobre várias coisas que nós precisamos desenvolver. São várias virtudes que nós temos que trabalhar no nosso coração para que possamos sair dessa vida melhores do que quando aqui chegamos e para que, ao longo das próximas vidas que nós teremos, nós conseguirmos continuar evoluindo para um dia chegarmos no objetivo para o qual nós fomos criados. Trabalhar com Deus na sua obra, que é quando nós seremos espíritos puros, ou a gente fala espíritos perfeitos. Mas essa jornada é longa. Essa jornada requer de nós força de vontade, coragem, para encarar os desafios. E o maior desafio somos nós mesmos. Então, que Jesus nos abençoe, que nos despeça em paz. Muito obrigada pela oportunidade.